Você começou a organizar a tua viagem para Orlando e não sabe por onde começar? Bom, a gente passou por isso e a gente fez uma pesquisa muito detalhada e teve muito conteúdo que a gente procurou, dúvidas que a gente teve e não foram sanadas, então a gente teve que tomar decisões. E para você não ter que passar por isso, eu tô gravando esse vídeo aqui de dicas do que a gente fez e que foram muitos acertos e que mudaram totalmente a nossa experiência nessa viagem. Vai acompanhando porque as dicas que eu vou colocar aqui, elas realmente fizeram muita diferença. Então vamos lá, a primeira dica é sobre o transporte. Eu vi pouquíssimos conteúdos disso em português falando sobre o transporte público de Orlando. Todo mundo falava que precisava alugar carro, só que o problema do carro é que você tem muitos custos. Por exemplo, você tem que pagar o aluguel do carro, aí quando você chega no guichê do aeroporto para retirar o carro, as locadoras elas costumam te empurrar ali algumas tarifas extras, como seguros extras que você nem precisa pagar e acaba pagando. Enfim, você tá com pressa, querendo sair logo do aeroporto. Outra coisa é que você acaba tendo que pagar o combustível que você vai usar e o estacionamento. A gente viu ali que nos parques da Universal custa $60. É um custo bem alto se for parar para pensar. Nós fizemos absolutamente tudo da nossa viagem de ônibus. O transporte público de Orlando, ele funciona super bem. Desde que você sai do aeroporto, você já pode pegar o transporte público, o ônibus, e ele vai para os principais pontos de Orlando. A tarifa de ônibus custa $2 para uma trip, né, uma viagem. Se você quiser usar o transporte por um dia inteiro livre, ele custa $4,50. Se você quiser usar por uma semana livre, custa $16. E se for usar por um mês, $50. Então teve dias ali que a gente usou um dia inteiro livre, teve dias que a gente usou uma passagem. Valeu super a pena. Você pode comprar a passagem pagando por aproximação no seu cartão de crédito, ou você pode usar esse aplicativo aqui para comprar a passagem e aproximar o QR Code na maquininha que tem no ônibus, ou você pode pagar com dinheiro no ônibus. Só que se você for pagar com dinheiro no ônibus, você precisa ter o dinheiro trocado, porque a máquina não devolve troco. Esse foi um dos principais acertos assim que a gente teve, porque a gente economizou muito dinheiro. Lógico que se você vai, por exemplo, para um outlet ou vai, por exemplo, para algum lugar mais distante, você acaba ficando um pouco refém. Se você tá com criança, por exemplo, não é tão confortável. Mas como tava só eu e Manu, por exemplo, a gente acertou muito em ter feito tudo de ônibus, porque a gente ia ligeiro ali para os lugares que a gente queria ir. E se errasse não tinha tanto problema, era só descer do ônibus e pegar o próximo que voltava. Esse é um outro ponto negativo. Você precisa se atentar no Google Maps, ele vai ser o seu principal aliado ali. Até no ônibus tem Wi-Fi, mesmo se você não tiver, você pode conectar ali no ônibus e ir acompanhando o teu Google Maps. E a gente acabou no começo da nossa viagem ali errando 2 ou 3 vezes, mas absolutamente tudo que a gente fez foi de ônibus e valeu super a pena. A segunda dica é a escolha do teu hotel. Você pode ficar em Airbnb ou hotel ou qualquer tipo de instalação, albergue, enfim. A escolha do teu lugar é muito importante para tua experiência. Escolha um lugar que fica perto da International Drive ou até na International Drive. Isso vai fazer total diferença porque na International Drive é onde ficam as principais atrações de Orlando. O nosso hotel, ele foi um hotel bem honesto pelo preço que a gente pagou. Ele tinha uma infraestrutura bem legal ali, tinha piscina, tinha lavanderia, tinha um lugar ali para café da manhã. O estacionamento do hotel era gratuito. Às vezes se você tiver de carro, você vai ter que pagar. E ele ficava na International Drive. Mas mais que isso, o que a gente mais acertou foi que como a gente ia nos parques da Universal, a gente ficou num hotel que ficava de 600 a 800 metros dos parques. Então no dia que a gente foi pro parque, a gente foi andando. Assim a gente não ficou dependendo nem de ônibus. E esse foi um dos principais acertos, assim, porque a gente tava perto dos principais locais, ali em volta tinha um KFC, uma Walgreens, que é uma farmácia bem grande, e a gente tava praticamente do lado ali do complexo de parques. A próxima dica é o seguinte: se você já sabe qual parque você vai, já tem o teu hotel, já sabe que você vai usar o transporte, você tem que comprar o teu ingresso. Você pode deixar para comprar na hora, só que você vai pagar mais caro. Nós usamos um site que a gente não é patrocinado por eles, apesar que podia ser, mas eu vou deixar em algum lugar aqui ou na descrição o nome do site. A gente parcelou e funcionou, então para nossa experiência serviu, tá? Mas mais que isso, você precisa comprar um ingresso de acordo com a experiência que você quer ter. Na época que a gente foi, não tinha o novo parque da Universal, só tinha o Universal Studios
Studios e o Island of Adventure. E a diferença entre os ingressos é que você pode comprar um ingresso só para um parque, só para outro parque, para os dois parques ou para os dois parques que seja o Park to Park. A diferença deles é que se você escolher o Park to Park, você pode usufruir da atração do Hogwarts Express, que é o trem de Hogwarts. Ele por si só é uma atração incrível. E a diferença é que se você não escolher o ingresso Park to Park, você precisa sair por onde você entrou de um dos parques, atravessar o City Walk, que é um lugar onde você entra, que tem lojas e restaurantes, e ir para a entrada do outro parque. E olha, eles bipam o teu ingresso, então não adianta você chegar lá se você não tiver essa modalidade do Park to Park. A atração por si só é incrível, tá? Vale a pena, tanto na ida quanto na volta. Então se você for, vai tanto na ida quanto na volta, que são diferentes. Galera, a próxima dica é considerar as filas de single rider. A maioria das atrações tem duas filas, ou três. Uma das filas é o Express Pass, que é a fila para quem quer furar fila, né? Que tem o benefício de furar fila. A outra fila é a convencional. E a outra fila é a fila para quem não se importa em ir sozinho. Então imagina que tem o carrinho de uma atração, tem 5 lugares, tem uma família de 4 pessoas. A família vai sozinha, porque ela tá na fila convencional. E aí quem tiver lá alocando as pessoas, vai chamar uma pessoa da fila single rider. Isso faz com que a fila single rider ande muito mais rápido do que a fila convencional. E vale muito a pena você considerar, principalmente no caso de você não ter muito tempo. Algumas vezes você pode até ter sorte de ir na fila single rider e ainda ir junto com a pessoa que você tá. No caso, eu e Manu, a gente tava na fila single rider e a gente conseguiu ir no mesmo carrinho. Isso foi em das atrações, mas na outra a gente já não deu sorte. Mas valeu super a pena, porque a gente economizou muito tempo. Enquanto uma fila tava de mais de 30 minutos, na fila de single rider a gente perdeu menos de 5 minutos. Foi bem rápido. Vale muito a pena. Uma dica muito importante é você, antes de chegar no parque, antes de chegar na data que você vai, você fazer um roteiro bem detalhado das atrações que você quer ir, sabe? As atrações imperdíveis. Porque quando você chega num lugar imenso que você nunca foi, ou que você foi uma vez na vida, e você não sabe exatamente onde é, quando você vai pra primeira atração e você não sabe quais são as próximas, ou pra onde você tem que ir depois, você acaba perdido. E com isso você perde muito tempo, e o teu tempo lá é muito precioso. Afinal, você tá pagando e não é barato. Então, monta um roteiro. Nós montamos um roteiro, e o nosso roteiro funcionou super bem. A gente foi nos 2 parques em um dia só, e era mais ou menos 2:30, 3 horas da tarde, a gente já tinha ido em todas as atrações. Eu vou deixar aqui um print do roteiro que a gente fez, de todas as atrações que a gente fez, que estava programada, e depois disso a gente foi escolhendo aleatório as atrações que a gente estava por perto. Fazer isso fez total diferença no tempo gasto, porque pensa só, imagina que você sai de uma atração, aí você vai olhar no teu telefone para procurar a próxima atração, aí às vezes ela tá lá do outro lado, e aí você não sabe se vale a pena atravessar o parque para ir para essa atração, e às vezes faz sentido atravessar porque ali do lado tem outras atrações, e aí você acaba perdendo muito tempo aqui, ou perdendo muito tempo lá. Enfim, faça um roteiro das atrações que você quer ir, com uma ordem, assim você ganha muito tempo na tua trip. Falando nisso, a próxima dica é que eu vi pouquíssimas pessoas falando que era possível fazer 2 parques em um dia só. Agora, com a abertura do novo parque, eu não sei se é possível fazer os 3 em um dia, né? Mas, com certeza, se você escolher a data certa pra ir, vale muito a pena você ir 2 parques em um dia. Nós fomos numa quinta-feira e a gente escolheu essa modalidade de ir park to park, 2 parques em um dia, mesmo que a gente deixasse algumas atrações pra trás, e foi um risco. Só que o parque tava relativamente vazio, por ser no meio da semana, e a gente não perdeu tempo. Então, assim, se você não tá com pessoas que têm mobilidade reduzida, ou crianças de colo, ou crianças, faz sentido e vale a pena você ir 2 parques em um dia. Dá tempo sim. Você só tem que ser ligeiro e fazer o roteiro. A gente até cogitou em comprar o Express Pass, que é o fura-fila deles. Custa um pouco mais de $100, e realmente, se tivesse lotado, a gente ia cogitar comprar lá também. Só que ainda bem que a gente não comprou, porque ele não serve em todas as atrações. Por exemplo, a montanha-russa do Hagrid não serve pra ele, e como a gente foi nas filas de single rider, a gente não precisou. Então, como eu disse, considera aí nas filas de single rider, e talvez você não precise de o Express Pass. Se você não for no parque num final de semana, por exemplo, talvez você nem precise na fila de single rider em todos os brinquedos. Inclusive, a maioria a gente não foi, mas nos mais concorridos a gente foi. Galera, a próxima dica é o seguinte: você deve levar comidas, lariquinhas e água na tua mochila. Eles fazem revista, mas comida é permitido. Lógico, tem as exceções, vale a pena você dar uma
uma olhada, mas leva. A comida que vende lá no parque, além de cara e de você ter que reservar na maioria dos restaurantes, ela não é tão boa. Então, um pouco antes dos dias que você for no parque, passa no Walmart ou numa farmácia, compra comida, faz uns lanchinhos ali, umas lariquinhas, coloca dentro da mochila e vai. Assim, até tempo você vai economizar, porque aí durante a fila mesmo de alguma atração, você pode pegar e comer. Você não precisa parar, ir num restaurante, esperar a comida ficar pronta. Só cuidado com o tamanho da tua mochila, que é a próxima dica. Algumas atrações não são permitidos a entrada de absolutamente nada. Você vai literalmente com a roupa do corpo. Não pode relógio, pulseira, telefone, e você passa por um detector de metal para eles verem realmente que você não tem nada. E aí os teus pertences ficam num locker que eles te dão. O locker, ele é pequeno, eu vou deixar umas imagens aqui. Ele é pequeno, mas ele é profundo, então até cabe bastante coisa, só que não pode ser tão volumoso assim. Então, leva uma mochila que ela possa amassar e não seja tão volumosa. No caso, a gente levou 2 mochilas, eu uma, Manu outra, e as nossas blusas de frio. A gente guardava no locker e tá tudo bem. Se não couber, você vai ter que pagar um locker, que custa, se eu não me engano, $10 o aluguel. É mais um custo que você vai ter se você levar. Além de que, se você levar uma mochila maior, vai ser até desconfortável para você andar com ela nas filas. Ainda falando de alimentação e bebidas, enfim, você deve levar uma garrafa, mesmo que seja vazia. E você não precisa pedir tap water em todos os restaurantes e lugares. Na maioria das filas que a gente foi, se não forem todas, tem alguns bebedouros de água potável. E é de graça, você pode ir lá e tomar. Você só precisa ter uma garrafa para você armazenar, ou toda hora que você vê, você vai lá e toma um pouco. Galera, outra dica é chegar cedo nos parques. Para quem não sabe, se você estiver hospedado em um dos hotéis que ficam dentro da Universal, um dos hotéis da categoria Premier, você tem direito de ter um Express Pass para você e para todo mundo que tiver dentro do teu quarto. Isso é uma mão na roda se você tiver, só que óbvio que o preço tá embutido no valor do hotel. Além desse benefício, você tem também o benefício de entrar no parque 1 hora mais cedo. E vale a pena, se você puder chegar mais cedo e entrar mais cedo no parque, você tem 1 hora a mais de diversão. Mas mesmo que você não tiver hospedado em um dos hotéis que fica dentro do complexo de parque da Universal, chega cedo. Você vai ficar um tempo esperando ali na fila, mas assim que liberarem para você acessar o parque, você vai ser um dos primeiros a acessar. E aí você também ganha muito tempo. Falando nisso, uma outra dica é você, assim que passar pela revista, não sair tirando foto de tudo. Assim que você passar pela revista, você vai estar no City Walk, que é o lugar onde tem aquele globo da Universal, que é super famoso, e outras atrações ali que a gente gosta de tirar foto. Só que pensa que você tá ali para ganhar tempo, e o teu tempo ali é muito valioso. Então, se você parar e tirar foto ali naquele momento que é tão valioso para você, esse tempo pode te faltar em outras atrações. Então, o que eu recomendo que faça? Tira foto de tudo depois que você passa por esses lugares. Não tira foto, só olha e, se você precisar, até anota. Vai para as atrações, se divirta e depois, na hora que você estiver fazendo intervalo, estiver almoçando ou na saída, já tiver curtido todos os brinquedos e atrações possíveis, aí volta tirando foto. Isso vai acabar com aquela preocupação de que você tem que fazer tudo muito rápido. E eu acho que vale muito a pena, tá? A próxima dica é: não se esqueça de ir com tênis confortável e de passar protetor solar. Galera, o sol de Orlando castiga, principalmente na primavera, no verão. Até no outono, ele costuma ser bem forte, então passa protetor solar, principalmente se você tem algum problema ali com sol, com calor, porque na maioria das vezes você vai ficar no sol. Então, se você tiver e não tiver problema em usar, usa um boné também e tênis confortável. Facilmente você vai fazer mais que 20 mil passos no dia que você estiver lá. E uma última dica é que, se você quiser comprar algum souvenir ou capa de chuva, nos Walmart que tem em Orlando, é muito mais barato, assim, coisa de 5, 6 vezes mais barato do que o preço dentro dos parques. Então não compra dentro do parque, compra antes lá fora. Ou para as crianças que querem brinquedo, aguenta elas e compra depois. Você vai economizar uma grana com isso. Bom, galera, esse é o vídeo de dicas. Se você gostou, se te ajudou de alguma forma, comenta aqui pra mim. Não se esqueça de deixar o like e conferir se você tá inscrito. Esse é um formato diferente aqui, que eu acho que faz sentido porque ajudou muito a gente e a gente quer ajudar, já que a gente não viu esse conteúdo aqui no YouTube, principalmente do transporte público. Fechou? Então, até a próxima.